Áudio extraído do texto Vem, assim como estás, vem. Falando com uma irmã muito sincera e piedosa no Senhor, conversávamos acerca de missões e evangelismo na atual igreja. Passamos, então, a discorrer acerca dos apelos evangelísticos e sobre o convite feito àqueles que se achegam para tornarem-se os novos discípulos do Senhor Jesus, ou seja, que seguirão os passos e ensinos do nosso Mestre. Foi então que a irmã disse algo que me chamou muita atenção. Ela disse: como diz a palavra de Deus, assim como estás, vem. Confesso que no momento em que ouvi isso, fiquei bastante perplexo, porque não me lembro de já ter lido esse versículo e não acho que ele se encontre na Bíblia. Bom, talvez esteja nos livros apócrifos, mas na Bíblia posso garantir que isso não está escrito e que também não há nada que nos leve a essa inferência ou exegese. Decidi procurar então qual seria a origem dessa pérola evangelística ou desse novo apelo ao reino de Deus. Perguntei à irmã se ela sabia a fonte dessa doutrina. Foi aí que, para aumentar meu espanto, ela respondeu: não sei o versículo, mas aprendi cantando uma música de uma famosa banda do show business evangélico. E a canção diz assim: vem, assim como estás, vem. Vem para o colo do papai. Para amenizar meu espanto, confortou minha irmã dizendo: mas veja bem, a pessoa vem como ela está, mas depois, aos poucos, vai sendo transformada e tratada pelo Evangelho. Bom, sabemos que isso é verdade. Sabemos que a pessoa virá doente e será tratada pelo Senhor Jesus. Sabemos que a igreja é um local do qual o próprio Senhor Jesus diz: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Mateus capítulo 9, versículo 12. Bom, então você poderá dizer assim: desta forma, não há problema nenhum com esse apelo divulgado pela banda gospel. Creio que nisto eu terei de discordar. Primeiramente, vamos definir e entender os termos, pois isto se trata de um sofisma. E o que é um sofisma? Trata-se de uma mentira misturada a uma verdade a fim de que tudo pareça verdade. Vamos entender. Vejamos então. Se as pessoas virão doentes e serão tratadas, então eu posso chamá-las dizendo: vem como estás. Isso parece ser uma inquestionável verdade. Porém, torna-se uma completa mentira à medida que desobedece às Sagradas Escrituras, pois não se utiliza do apelo utilizado pelo Senhor Jesus em seu ensino. A ideia é que a pessoa venha doente e seja transformada. Mas a única forma de chamá-la é aquela que está descrita nas Escrituras. Ou seja, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso está muito bem registrado em Mateus, no capítulo 3, verso 2, no capítulo 4, versículo 7, Marcos, capítulo 1, versículo 15 e Atos, capítulo 2, versículo 38. Mas talvez você diga assim: que bobagem! Não entendo como a maneira de fazer um apelo pode interferir em uma conversão. Que diferença faz se eu mudo um pouco o apelo ensinado pelo Senhor, a fim de adaptar as necessidades e interesses dos modernos ouvintes? Em que isso vai interferir na vida desses novos crentes? Por que eu teria que seguir na íntegra o ensino do nosso Mestre e Senhor? Por quê? Para melhor entendermos esse impasse, eu gostaria de voltar ao apelo ensinado pelo Senhor Jesus para compararmos com este novo apelo. Porque assim ensinou e explicou o nosso Senhor: e dizei a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, que significa morte, e siga-me. Se alguém quiser salvar a sua vida neste mundo, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder o domínio, o controle, o comando, os desejos, os sonhos, as vontades, esse a salvará. Aquele que perder a sua vida, esse a salvará. Mateus capítulo 16, versículo 24. Marcos capítulo 8, versículo 34. E Lucas capítulo 9, versículo 23 repetem esse apelo do Senhor Jesus. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 33. E aconteceu que, indo eles pelo caminho,
O Senhor Jesus lhes disse, não, um homem na multidão disse, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E o Senhor Jesus respondeu, as raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, o Senhor Jesus estava dizendo, você quer mesmo me seguir? Você tem certeza? Você sabe o que está fazendo? Isso está escrito em Lucas, capítulo 9, versículo 52. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem, toma a cruz e segue-me. Marcos 10, 21. Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais, não pelas provas de que realmente Jesus é Deus, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. A preocupação de vocês, na verdade, é terrena, é carnal. João capítulo 6, versículo 26. Bom, sabemos que nesta passagem de João 6, após Jesus expor as condições para que aquela multidão de 20 mil pessoas se tornassem seus discípulos, todos se escandalizaram e fugiram, permanecendo apenas os 12 discípulos, tremendo de medo, mas ainda assim ficaram. Em João capítulo 6, versículos 66 a 68, nós podemos ver este acontecimento. Agora a minha pergunta, você consegue ver nestes apelos que o Senhor Jesus fazia aos seus ouvintes, aos ouvintes da sua pregação, algo que se assemelhe ao moderno venha assim como estás? Será que o Senhor Jesus convidava alguém a segui-lo do jeito que estava? Ou convidava a pessoa a um real arrependimento e uma completa disposição à mudança? Talvez, como um teólogo liberal e moderno, você dirá assim, mas o método antropológico de Jesus não era bom, está ultrapassado, assustava e espantava as pessoas, não tinha uma boa inserção cultural, a didática do Senhor Jesus não era boa, não era convincente, talvez até você conclua, afinal de contas, deve ser por isso que o mataram. E veja que, no fim, somente João permaneceu com o Senhor Jesus ao pé da cruz. O restante fugiu. Assim, baseado neste argumento, talvez você pense, temos que ajudar o Senhor. Precisamos de um apelo que faça mais discípulos, não apenas 12. Que seja mais contemporâneo, mais atinado com nossa realidade social e cultural. Precisamos investigar a necessidade das pessoas, comida, bebida, emprego, família. Devemos fazer um apelo que atue nessas áreas. Isso será muito mais efetivo, dará mais resultados. Nosso ministério será bem mais frutífero que o do Senhor Jesus Cristo, inclusive. Ao invés de espantar as pessoas anunciando logo de cara a assustadora e imutável verdade da palavra, vamos primeiro atraí-los com o sofisma, porque precisamos de mais e mais pessoas a fim de engrandecer e financiar a obra. Para isso, utilizamos nosso talento carnal e nossa mensagem mais humana, mais próxima da realidade e das necessidades das pessoas, porque afinal, o que importa são as pessoas. Isso é um sofisma. O importante é que elas venham. Depois, com o tempo em que elas já estiverem conosco, a gente se preocupa em dizer a elas a verdade completa. Temos que lembrar que são as pessoas que pagam o dízimo, são elas que podem comprar os nossos CDs, os nossos DVDs e até esses nossos livros terapêuticos que temos escrito. São elas que financiarão a obra e por isso é com elas que temos que nos preocupar e ajustar o foco. Por que priorizar a velha e ultrapassada doutrina bíblica? Por quê? O importante é ter as pessoas na igreja. Depois, com o tempo, e se der tempo, elas vão sendo tratadas e curadas. Não fará diferença se elas passaram a frequentar a igreja baseadas em um convite mentiroso e fora do método de Deus. Não sei se você pensa assim, dessa maneira. Se você pensa dessa forma, por favor, não se ofenda comigo. Mas eu gostaria de compartilhar ainda uma outra experiência que tive ouvindo uma irmã que se converteu após 27 anos de espiritismo kardecista. Essa irmã, ela contou-me o seguinte. Ela me disse, eu levei a minha mãe para conhecer a igreja e ouvir a mensagem do Evangelho, pois eu estava fascinada
Eu havia descoberto o verdadeiro evangelho. Após o apelo em que o pregador disse: "Vem assim como estás", para receber a bênção, minha mãe foi à frente, recebeu a oração e ficou muito feliz. Depois, conversando com ela, perguntei: "Como foi sua experiência nesta noite em que experimentou a conversão e o arrependimento de obras mortas?" A boa senhora respondeu com franqueza: "Muito bom, uma alegria tremenda, exatamente como naqueles passes, naquelas rezas com imposição de mãos que a gente recebe lá no centro espírita. Primeiro a gente ouve uma mensagem da Bíblia, fora de contexto, é claro. Daí o palestrante fala dos problemas do dia a dia e depois ele nos convida para receber a bênção, a solução de nossos problemas aqui neste mundo. Aí a gente vai à frente, o palestrante reza: "Jesus, resolve os problemas dessa pessoa, por favor. Faz a vida dela ficar mais confortável nesse mundo." Queridos, aquela doce senhora estava convicta de que havia recebido o passe evangélico. O Jesus que resolve problemas e torna a nossa vida mais fácil neste mundo. A minha pergunta é: esse apelo, ele está na Bíblia? Vamos comparar, vejamos o que nos diz a Bíblia para que possamos fazer essa comparação. A Bíblia diz: "E odiados de todos serei por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Não é o discípulo maior que o mestre, nem o servo mais do que seu senhor. Não cuideis que vim trazer paz à terra, mas espada. Pois vim pôr em dissensão o homem contra seu pai. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim." Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 21, 22, 24, 25, 34, 37 e 38. Bom, talvez você diga: também com um discurso desses, quem seguiria o Senhor Jesus? Precisamos ajudar o Senhor, precisamos adocicar o discurso. Eu até penso que se Jesus viesse hoje à Terra, ele não faria esse tipo de apelo. O apelo seria muito mais humano. Ele provavelmente faria um curso de marketing, contrataria uma equipe de psicólogos, estudaria a cultura e o estilo de cada povo, de forma que ele faria um apelo completamente ajustado à vontade e à necessidade do povo. Enfim, o evangelho de forma literal, como está na Bíblia, está ultrapassado, não atende ao padrão de demanda da modernidade e da igreja. Eu diria que esse evangelho bíblico não é antropologicamente correto e jamais se poderia dizer que é antropocêntrico. Parece que esse evangelho bíblico não atende de forma prioritária os anseios e desejos humanos. A impressão é que esse evangelho da Bíblia, ele atende a um outro interesse e não o nosso interesse humano e carnal. Parece que é um interesse superior, um interesse que não podemos compreender com a mente humana. Talvez não possamos entender, porque os pensamentos daquele a quem iremos prestar conta são muito elevados e não são os nossos pensamentos. Isaías 55:8. E para concluir, quero deixar claro que a igreja pertence ao Senhor Jesus e que ele cuidará e tratará dela. Porém, não podemos ser relapsos e condescendentes com toda a sorte de desvios doutrinários e nem enganar as pessoas convidando-as a tomar um passe evangélico que não se coaduna com toda a verdade bíblica, nem mesmo convidá-las a seguir o Senhor Jesus de qualquer jeito, ou do jeito em que se encontram, pois o modelo bíblico diz: arrependei-vos. E nesta frase está implícito renúncias profundas, abandono completo de valores e princípios, fatos estes que não acontecerão imediatamente. Mas nem por isso eu estou autorizado a mudar o apelo a fim de que as pessoas simplesmente venham sem saber com certeza o tipo de compromisso que estão firmando. Portanto, jamais convide pessoas a vir como elas estão. Convide antes ao arrependimento, à renúncia, convide à cruz. Que jamais venhamos a alterar ou a negociar qualquer princípio do Evangelho, por menor que ele seja, pois disso daremos contas ao Senhor. Que Deus muito os abençoe.
Amém.